Olá pessoal, eu vou de novo com vocês e nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre filosofia, tá? Esse vídeo é para desmistificar de uma vez por todas, né, a palavra filosofia, o que ela quer dizer, né? E eu pretendo fazê-lo de forma prática, tá? Vocês vão presenciar uma filosofia pura, pelo menos próximo o suficiente, na sua prática efetiva, tá? Porque muito é dito sobre filosofia, né? A gente chama filosofia de quase tudo, minha filosofia de vida para cá, qual é a filosofia disso para lá. Então é uma palavra muito utilizada e muito pouco compreendida, tá? E pegando um gancho, é claro, no vídeo anterior, né? Com uma vez observando a filosofia na prática, vocês vão entender, né, que o que se tem por aí como Leandro Carnal, Henry Bugalho, né, ou até mesmo Mário Sérgio Cortella, Pondé, etc. Nada disso é filosofia, tá? Pelo menos não que tem sido mostrado no YouTube e apresentado como filosofia, né? Leandro Carnal não vou nem falar, né? Porque é um historiador muito da bicho, como já falei, né? Mas nesse vídeo não, tá? Vocês vão ver filosofia pura na prática. E como é que isso vai ficar claro, a profundidade, a abstração de um saber tão técnico quanto a filosofia? É simples, porque em muitos casos a filosofia usa de um linguajar cotidiano até. Tá? Apenas pense em termos como negativo, positivo, imediato, mediato, etc. São termos cotidianos, né? Até mesmo ser, a palavra ser a gente usa no cotidiano, né? Este ser horrível, né? É um ser X, é um ser Y, Z, né? Então são palavras que a gente usa no nosso cotidiano. A gente só não entende a sua pureza filosófica, né? Então aqui eu vou tentar mostrar um pouco, tentar expor um conceito-chave, né, complexo em filosofia, mas com uma linguagem que os próprios filósofos usam para vocês verem como a linguagem pode ser familiar e ao mesmo tempo estranha, ao mesmo tempo impenetrável, tá? Abstrata, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou adentrar um conceito absolutamente chave de Hegel, chamado suprassunção, tá? Em inglês, que é, como a gente sabe, a linguagem das publicações, a linguagem universal internacional das publicações, essa palavra vai constar como sublation, tá? No alemão, no original alemão de Hegel, Aufhebung, tá? E qual é o significado dessa palavra? Ela, na verdade, dupla e até mesmo tripartite, tríplice, tá? Ela quer dizer negação, tá? De um lado, conservação e também idealização ou elevação. Como assim? Se tem uma frase curta que resume muita coisa na dialética hegeliana, ela está na sua lógica, na sua grande lógica, na sua ciência da lógica. É um livro bem fundamental em Hegel. São 2 livros fundamentais em Hegel, muito embora ele tenha escrito 4. Né? O primeiro é a Fenomenologia do Espírito, de 1807, e o segundo é a Ciência da Lógica, em 1812, né? Que começou a sua publicação em 1812. Tá? Foram 3 partes de publicação, mas a primeira publicação foi em 1812. Né? Ou seja, tem bastante tempo, né? Mais de 2 séculos aí nas costas. Bom, mas essa noção de sublation, Aufhebung ou suprassunção, tá? Ela tem esse sentido que eu vou expor agora. Hegel, na Ciência da Lógica, diz que uma coisa só vem a ser, ou seja, só emerge como coisa, após ser deixada para trás. Ou, em inglês, que foi a versão que eu li, a thing only comes to be through being left behind. Tá? É só quando há uma coisa deixada para trás que ela nos aparece enquanto coisa, enquanto ela mesma. Tá? E novamente aqui, né, como eu disse no começo do vídeo, filosofia é abstrato, lógico abstrato, ela é contra-intuitiva, ela usa termos que a gente conhece, mas cuja pureza conceitual desafia o nosso entendimento, né, na nossa cognição habitual, tá? Pensar filosófico, tá? Ou pensar puro, digamos assim, puramente conceitual. Né? Você tem Hegel, por exemplo, idealismo alemão, etc. Tá? Mas muito fortemente em Hegel. Tá? Então, vamos voltar para a frase. Uma coisa só vem a ser, só emerge enquanto coisa, através da sua própria perda,
né? Ao ser deixada para trás. A thing only comes to be through being left behind. Tá? Que é, claro, pressupõe noções de positivo e negativo. Em que sentido? Uma coisa, ela desaparece, tá? Ela é negada, e ao ser negada, ela gera consigo aquilo de que ela foi negada, né? E o resultado é uma positivação imediata daquela coisa. Ela é afirmada cegamente. Ou seja, uma coisa, em sentido conceitual, né, da nossa percepção humana, ela é afirmada imediatamente, e isso pressupõe uma determinação vazia, tá? Ela é cheia de si, né? A gente experimenta ela como uma coisa total, completa em si mesma, independente, ou em inglês, uma coisa em si e para si, ou um ser em si e para si, ao ser deixada para trás. E ao ser deixada para trás, a gente sente aquela perda, né? E a coisa, percebem? O X da questão, aquilo que é perdido é criado com a sua própria perda, tá? Vou dar um exemplo aqui para ilustrar esse conceito um tanto quanto paradoxal e contraintuitivo para a nossa cognição habitual. Por exemplo, quando a gente rememora as coisas, né? Isso até é um senso comum, tá? Em vídeos antigos, dos anos 90, 80, sempre vai ter uma mente esclarecida, iluminada, que vai dizer que isso é uma ilusão retroativa, basicamente, tá? É o próprio ato da rememoração em si que cria aquilo de que se rememora, né? Sabe, sempre vai existir um sábio, digamos assim, um espertalhão, que vai dizer: você disse que o seu tempo foi melhor, mas os seus pais disseram que o tempo deles foi melhor, os seus avós disseram a mesma coisa, os bisavós, e assim sucessivamente, né? Então, no meu tempo sempre foi melhor, muito embora ele não necessariamente tenha sido melhor, né? Mas a gente experiencia isso como melhor, como um tesouro rico, um tesouro inavaliável, transcendental, de certa forma, né? E isso só emerge com a sua própria perda. Ou seja, o ato da rememoração, né, imperceptivelmente gera aquilo de que se rememora, aquele tesouro perdido, aquele X cuja essência é inavaliável, é superior a todas as outras, é autêntica para além de qualquer explicação, né, aquele tesouro perdido, né, que só você conhece, tá? Então isso já dá alguma ideia, né, ainda que indireto por outras vias, do que eu quero demonstrar aqui, tá? É uma outra forma de falar, creio eu, de como uma coisa só emerge através de ser deixada para trás, né? A thing only comes to be, apenas vem a ser, through being left behind, né? Através de ser deixada para trás, né? Então, ao ser deixada para trás, a gente gera aquilo que foi deixado para trás, tá? Que é uma afirmação daquilo que foi negado, tá? Para Hegel, isso seria uma determinação indeterminada, ou uma negação enquanto negação, tá? Essa singularidade que prende de si, que a gente experimenta como independente, que está simplesmente lá, que é o que ela é, livremente, etc. Tá? Isso é a negação afirmada enquanto negação, para Hegel, tá? Paradoxalmente, tá? O positivo é apenas o outro lado, de certa forma, o imponderável lado, o insondável abismo do negativo. Para Hegel, o em si mesmo, né, só existe o negativo, tá? E como é que o positivo aparece? Quando a gente nega o negativo, né? É a negação da negação, a dupla negação. Uma coisa é negada, e quando você nega a negação em si, ele retorna para um positivo, mas não é o positivo que estava lá atrás, é o positivo que é gerado pelo próprio ato da negação ou da mediação, como diria Hegel, na Ciência da Lógica, tá? Que é o seu grande livro teórico, né? Junto com a Fenomenologia do Espírito, tá? Então esse vídeo, claro que é um conceito muito, muito complexo, né? Que tem várias ramificações, que você encontra em diversas variações, infindas variações na ciência da lógica, por toda a ciência da lógica, na fenomenologia também. É uma coisa comum dos grandes filósofos, eles ficam repetindo por outras vias o mesmo insight, né? Fundamental, radical, difícil de penetrar e de conceitualizar, isso é comum, tá?
Mas nesse vídeo eu só quero basicamente isso, lhes dar uma breve, rápida noção do que seria uma filosofia pura na prática, né? Já deu para ver que é muito difícil de entender. Eu tentei dar um exemplo aqui, acolá, mas ainda assim, né, a dificuldade permanece, tá? Isso é mais ou menos o que se chama, de fato, efetivamente, de filosofia, tá? E não o que pessoas como Leandro Carnal, Pondé, etc., fazem no YouTube, tá? Só para pontuar isso de uma vez por todas, em definitivo. Beleza? É isso.